Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje é domingo, dia 23 de agosto de 2020, nós estamos na 21ª semana do tempo comum. Hoje é o 21º domingo do tempo comum, e eu já vou pedindo a você, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, e se inscreva no nosso canal, venha participar conosco, somar nesse grupo, ser um evangelizador, uma evangelizadora. Todos os dias, nós com muito amor dedicamos esse tempo a você, para que você cresça na sua vida através da palavra de Deus, que é palavra de vida, e que traz hoje para você um ânimo, uma esperança, traz uma palavra de conforto, de solidariedade. Então olha, vai deixando o seu like, vai deixando o seu joinha, seu gostei, compartilhando desse vídeo e deixa os seus comentários. Seus comentários é muito importante para nós. Quando a gente deixa aqui as perguntas, enquetes e você responde, é uma verdadeira evangelização que você está fazendo, está somando conosco. Vá pegando sua liturgia de hoje, nesse domingo, o Evangelho ou a sua Bíblia, né? O Evangelho de hoje, nesse dia do Senhor, 21º domingo do tempo comum, 21º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amadíssimos, queridos irmãos e irmãs, estamos já, digamos assim, na última semana do mês de agosto, os mês da vocação, né? E hoje, nesse domingo, hoje nós celebramos o dia do catequista, né? Do leigo que assume o seu papel na evangelização, é protagonista da evangelização. Ai, se não fosse aqueles que proclamam o evangelho, e o apóstolo dizia assim: ai de mim se eu não evangelizar. Que todos nós tenhamos essa consciência de que a evangelização só é possível quando todos nós damos-nos as mãos e propagamos essa palavra de Deus. Olha, veja o evangelho de hoje. Jesus chega ao território de Cesareia de Filipe e pergunta lá para seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa pergunta hoje Jesus quer fazer para mim e para você, né? Quem dizem os homens? Jesus quer saber o que o mundo fala dele. E cada um vai dizer o que ouviu do mundo sobre Jesus. Mas Jesus, Pedro, vai se sentir tocado a dar a resposta, não do que ele ouviu, que o mundo falou, mas daquilo que o Espírito Santo lhe tocou no seu coração. E Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue, não foi a inteligência, a capacidade intelecta que te revelou, mas foi o próprio Espírito Santo que vai revelar
que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho do Deus vivo, aquele que é ungido. Cristo quer dizer ungido, ungido para ser a presença de Deus no meio de nós, né? Então veja, meus irmãos e irmãs, muito mais do que dizer o que os outros dizem, é preciso que nós tenhamos a certeza de quem é Cristo na nossa vida. Por isso hoje, nesse domingo, nos abramos para deixar que o Espírito Santo também revele em nós quem é Cristo na nossa vida. Nós estamos seguindo aí já há um tempo, né, a nossa religião. Muitos dos que me ouvem, você e tantos outros, talvez você não seja, mas outros tantos que me acompanham são religiosos, têm uma vida na religiosidade e de repente ainda não sabem quem é Cristo. Muitos de nós dizemos: Jesus quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o Verbo encarnado. Sim, mas e o que isso causa em nós? Veja que lá no início do Evangelho, quando Maria ela recebe, né, a ação do Espírito Santo nela e gera Jesus, e ela vai até Isabel, a presença de Maria, porque ela é portadora de Jesus, faz com que o menino João estremeça no seu ventre, entende? E de repente nós, há tanto tempo caminhamos com Jesus, será que nós ainda não geramos em nós o Cristo, não gestamos em nós? Será que Jesus não está habitando em nós? Será que Ele não é ungido de Deus? Será que nós não temos isso ainda conosco? Porque a prova disso é a maneira como nós vamos conduzir nossa vida. Você vê que depois dessa verdade proclamada por Simão, ele toma uma nova direção na sua vida. Ele passa a ser outra pessoa. Não que como um passe de mágica, né? Claro que ele, sendo uma pessoa humana, ainda vai ser portador de muitas misérias. Quem de nós, né, não somos miseráveis por conta do pecado que habita em nós? Claro que somos. Mas o desejo de estar com Cristo, sabendo que Ele é o próprio Deus conosco, Emmanuel, e está aqui presente no meio de nós, faz com que nós tomemos medidas diferentes, escolhas diferentes. O interessante é que no final desse evangelho, Jesus proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Mas não tomemos isso, né, como uma proibição para não falar de Jesus. Há quem pega o evangelho ao pé da letra e vai dizer assim: ó, diácono, aqui no versículo 20 do capítulo 16 de Mateus, Jesus diz, ele proíbe severamente aos discípulos de falar a alguém que ele é o Cristo. Então a gente não é para dizer que Jesus é Cristo. Então a gente não é para anunciar o evangelho, não. Tenha calma. Jesus proibiu naquele tempo severamente porque ainda não havia se cumprido a missão dele. A missão de Jesus primeiro era revelar nele o rosto do Pai. Era ele mostrar que Deus está no meio de nós, que o reino dos céus está inserido entre nós e que o reino dos céus se insere quando na cruz Jesus paga o preço de todo o pecado humano, de toda a escravidão humana. Através da cruz, Jesus causa a libertação. A partir daí, agora nós precisamos propagar, evangelizar que Cristo, ele continua vivo e ele venceu a morte. Ele pagou os nossos crimes, os nossos pecados, e o reino dos céus de fato se instaurou no meio de nós. Essa é a alegria do Evangelho, né? É a alegria do Evangelho, porque no encíclica papal saiu com o nome de Evangelium Gaudium, né? Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Então nós precisamos propagar essa alegria do Evangelho, de que Jesus está vivo no meio de nós, de que Ele é um Cristo, de que Ele é ungido e de que Ele
já pagou o preço por nossos pecados. Então, se Jesus já pagou o preço por nossos pecados, meu irmão, agora é a hora de nós tomarmos posse de todo o bem e de toda a graça. Sim, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque assim como naquele tempo, o Espírito Santo veio hoje em nós e nos trouxe a revelação que nos é permitida. Saber que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Saber que estás no meio de nós e que nós somos felizes por estarmos na Tua presença. Mais do que nunca, Senhor, hoje eu me proponho a divulgar o Teu Evangelho. Eu me proponho, Senhor, a propagar a Tua palavra. Eu me proponho, Senhor, a exaltar o Teu nome, para que cada vez mais, Senhor, o Teu nome cresça e que eu diminua. Cada vez mais, Senhor, a Tua palavra faça o meu irmão, a minha irmã, ser restaurado, renovado, edificada. Vem, Senhor, com essa palavra de vida, colocando, Senhor, toda a vida necessária nesse meu irmão, nessa minha irmã, tirando dele todas as mazelas, toda doença, todo pecado, toda culpa. Vem, Senhor, trazendo a cura que nós necessitamos, principalmente, Senhor, nesse tempo de pandemia, e que assim seja. Que venha sobre sua casa, sua família, nesse domingo, dia do Senhor, a bênção do Deus do infinito amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.